A palavra mídia deriva do termo em latim média, plural de medium, e significa meio. O meio é algo através do qual são passadas informações. As pinturas nas paredes das cavernas do período paleolítico há milhões de anos já representam um antigo anseio do ser humano pela comunicação. A história dos meios evolui desde então, passando pela invenção da imprensa, o surgimento do rádio, do cinema e da televisão, até chegarmos à internet. Assistir televisão é um dos hábitos mais comuns do ser humano na sociedade atual. Desde o século passado, a TV se tornou o meio de comunicação mais consumido no mundo. No Brasil, por exemplo, a televisão está nos lares de 97% da população. Mas o avanço das novas mídias e do vídeo sob demanda tem transformado a forma como as pessoas consomem conteúdo audiovisual. Qual será o futuro da TV neste cenário? O futuro da TV é um tema que vem sendo discutido já há muitos anos, né? Ele não é um tema novo e havia até ideias mirabolantes de que a TV seria totalmente interativa, que você ia definir os rumos de cada história ou poder comprar todos os objetos que aparecessem, ou que ela seria holográfica ou tridimensional. E, na verdade, no fim, a gente vê que o que acontece é uma evolução, né? Algumas dessas ideias futurísticas existem hoje, acontecem, né? O próprio fato de você poder assistir a televisão de forma não linear ou no seu celular, são coisas até que talvez nem tivessem nessas previsões futurísticas do passado. E a gente tem descoberto dia após dia essa multiplicação de telas, né? Que há muito pouco tempo era muito mais voltada para o linear e agora está se esparramando né? Quer dizer, de 2 anos para cá, numa velocidade muito grande, pela internet. O que eu penso que a televisão vai acabar? Eu não acredito nisso. A televisão linear não acaba. Nesses últimos 10 anos, a gente observou evoluções fantásticas do ponto de vista da tecnologia, seja de distribuição, seja da exibição, seja da captação da TV. Então, a TV de alta definição, a interação da TV com a internet e os novos formatos, o 3D, o 360 e, mais recentemente, a própria realidade virtual. Uma das minhas áreas de paixão é a realidade virtual. Nós estamos até trabalhando numa linha muito interessante, que são TVs não planas, TVs esféricas. Vocês vão ver novidades sobre isso. Quer dizer, por que todo mundo tem que ficar de um lado do sofá e a TV do outro? Esse antagonismo. Eu estou aqui, a TV está lá. E a gente faz perguntas do tipo, por que a TV tem que ser plana? Por que a TV tem que ser quadrada, com aresta e vértice? Eu acho que claramente você caminha para, acho que duas vertentes, né? Um lado da alta qualidade, né? Com 4K, 8K, enfim, as evoluções na qualidade de recepção de imagem em telas muito grandes. E do outro lado, a facilidade de recepção em múltiplos aparelhos, em celulares ou em óculos, ou enfim, o que quer mais que apareça, né? Mas acho que eu apontaria essas duas grandes tendências, uma qualidade técnica de som e imagem, por um lado, e uma tendência cada vez mais, uma disponibilidade, uma facilidade de uso dos dispositivos e do consumo em vários dispositivos. A produção audiovisual hoje se mistura de uma forma irreversível, que você pode produzir para a internet, pode produzir para o televisor e pode produzir para uma tela de cinema, por exemplo, com possibilidade de ser sob demanda, de ser uma transmissão direta. Tudo isso vira televisão, né? Tudo isso, de alguma forma, ela escapa da palavra televisor há muito tempo já, a produção televisiva. Eu acredito que, numa perspectiva de 20 ou 30 anos, a tecnologia vai se aproximar da própria realidade. Na hora que eu olhar para uma tela de TV e eu ser incapaz de distinguir o que é virtual, o que é real, esse vai ser o momento que a gente vai parar essa busca pela imersão televisiva.
A gente vê que o vídeo, né, ele tem se tornado talvez a linguagem predominante da nossa era, né? É engraçado que a internet, quando começou, ela trouxe de volta, de uma forma muito forte, a linguagem escrita. As pessoas voltaram a escrever com a internet, né? Primeiro com os e-mails, e depois com as redes sociais, muito baseadas em escrita e ainda são de alguma forma. Mas a gente percebe que o vídeo vem ganhando cada vez mais espaço dentro desse mundo que a gente, enfim, chama de internet. Num futuro talvez muito distante, da mesma forma que a gente vai na internet e faz uma busca, isso vai ocorrer com o conteúdo audiovisual. A tendência de você ter uma interface única e buscar naquele instante o conteúdo que você quer, independente se ele seja gratuito, aberto, pago, independente se ele venha pela internet, pelo cabo, pelo satélite ou pelo ar, isso é uma questão que vai se relativizar no futuro. A gente pode dizer, de novo, né, como a gente já repetiu em outros períodos da história, em relação à tecnologia, de modo geral, que a gente nunca caminhou tão rápido como caminhou, como tem caminhado aí nos últimos 10 anos, 20 anos. Aonde você inserir um computador, você aumenta vertiginosamente a comunicação com o usuário. Então a gente sabe, com essa questão, com todo esse movimento da internet das coisas, quando você insere um computador num aparelho celular, você interage muito mais com o celular. Quando você insere um computador dentro da TV, você vai interagir muito mais com a TV. A conexão da TV com a internet, eu acho que é um dado que já está colocado, né? Hoje, grande parte das TVs já acessam a internet, e na verdade não são só as TVs, né? Hoje se fala muito do conceito de internet das coisas, né? A sua geladeira está conectada na internet, o seu carro está conectado na internet, enfim, todo tipo de aparelho com que você interage no seu dia. E a TV, acima de todos, não podia ser diferente. Então, ela vai sim, eu acredito que em mais poucos anos todas as TVs serão de alguma forma conectadas à internet, recebendo todo tipo de serviço, informação, jogos. Acho que isso é uma realidade que já começou e não deve demorar muito para ser mais disseminada. A tecnologia, ela evoluiu no cabo, na internet, na radiodifusão aberta, mas se você observar, essas tecnologias não se conversam. Quem paga o preço disso no final é o telespectador. Se você olhar hoje a ginástica que o telespectador tem que fazer para sair de uma TV aberta e entrar no cabo ou pular para uma TV por internet como Netflix, é uma coisa absolutamente inexplicável do ponto de vista da engenharia da usabilidade. É muito complicado. E eu acho que isso tende a acabar. A TV linear já foi assassinada algumas vezes, né? Já se falou muito da morte da TV linear. Eu não acredito nessa morte, assim como nenhuma tecnologia matou completamente o que vinha antes, né? Eu acho que vale a pena lembrar que nos anos 80, quando surgiu o videocassete, os estúdios americanos de cinema queriam proibir, né? Entraram na justiça americana querendo proibir o videocassete, porque achavam que mataria o cinema. A gente sabe que isso não aconteceu, pelo contrário, o videocassete de alguma forma salvou a indústria cinematográfica, abriu um novo mercado para ela. Por algum tempo a televisão linear continuou em cima do salto, se achando muito melhor do que qualquer outro entretenimento. Tem sido constantemente desafiada pela internet, pela televisão na internet, e no momento em que as pessoas começaram a achar ou a analisar, a televisão vai acabar, porque agora a gente tem as redes sociais, os jornais vão acabar, porque tudo se resume a Facebook e YouTube, o Facebook e o YouTube passam a se interessar justamente pelo quê? Por audiovisual, produção audiovisual. Então, é a certeza de que a televisão não morre em nenhum aspecto e que ela se transfere de um modo de se ver televisão para outro. Isso afeta a produção, etc., mas ela não acaba, ela se multiplica. O conteúdo, ele sempre vai ser a peça central de tudo, né?
A gente não pode pensar em televisão, não pode pensar em comunicação sem o conteúdo. E isso que me faz também achar que nada disso vai morrer exatamente, né? Vai se transformar, as formas de consumir os modelos, né? Quando você tem os grandes eventos esportivos, quando você tem grandes tragédias, é a televisão que acaba abastecendo muito mais a informação, a sede de informação do público. Então, ela vai ser mais voltada para a informação, seja em função do esporte, seja em função de grandes eventos, grandes shows e de grandes tragédias também, né? E essa televisão é a televisão linear. Então, é muito provável que num futuro não muito distante, a televisão linear viva, sei lá, 80% em função disso. A narrativa linear, ela sempre vai ter o espaço, porque no final, a narrativa linear vem de uma habilidade humana de contar histórias. Eu sou engenheiro eletrônico, mas quando eu realizo um projeto de engenharia, eu estou vivendo uma história que depois precisa ser contada. Na engenharia, a gente chama isso de documentação do projeto. Então, na evolução humana, a gente não pode deixar de contar com a narrativa linear. Mas ela vai sofrer modificações profundas ao longo aí da evolução tecnológica e das alterações sociais que estamos vivendo pela própria tecnologia. Eu acho que não é a forma como você assiste ou onde você assiste que vai definir o que é televisão, né? Televisão, ela é uma forma de você transmitir informação, esporte, entretenimento, e cada vez mais está claro que em qualquer que seja o meio. É bom, é mais qualidade de imagem. Uma resolução melhor que a própria vista. Quanto mais a gente consegue ver, perceber detalhes, melhora a qualidade do conteúdo que está sendo passado, né? Eu acho que é bem legal, porque deixa você dentro do conteúdo mesmo que você está usando. E até obriga o espectador a buscar conteúdos que não apareceriam logo de primeira, né? Está em contato com outra dimensão de imagem, muito bom. Dá uma sensação de que a gente está vivendo, né? Você precisa dos óculos, né? É como eu já uso óculos, mas outro óculos no meu rosto me incomoda bastante. É estranho pensar, parece uma bola mágica, mas não sei, uma TV. Parece ser surreal no momento, mas acho que vai chegar a acontecer algum dia. Nunca pensei, mas é uma boa ideia. Vou jogar videogame, ver televisão, ver série, uma televisão dessa deve ser uma coisa bem legal. Eu ficaria muito confusa, particularmente. Menos tela, mais projeção. Eu acho que tende a mudar muito esse sistema de emissoras que fazem suas grades e vai ser muito uma coisa pessoal. Tá perto de ter aquela substituição da internet pela televisão. Vai ser um computador preso na parede, né? Ou no rack. Plataformas como YouTube e Netflix têm conquistado um espaço cada vez maior entre o público. Para se ter uma ideia, a Netflix tem quase 100 milhões de inscritos ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o YouTube alcança mais pessoas entre 18 e 49 anos do que qualquer canal de TV. Essas plataformas permitem que o usuário deixe de ser um mero espectador e assuma o controle da programação, assistindo o que quiser, onde e quando quiser. A gente falar em vídeo on demand ou vídeo sob demanda, eu acho que não é o futuro, acho que é o presente, né? Ele já acontece. E, na verdade, ele não é uma coisa tão nova. Se você pensar no home video, na locadora de vídeo, já era vídeo sob demanda, né? Você ia lá, escolhia o filme que você queria ver, levava para sua casa e assistia. A única coisa é que agora mudou a plataforma e você tem acesso a esse filme sem sair da sua casa, com o toque de um controle remoto, enfim, ou no celular. Eu nunca gosto de conflitar uma tecnologia A com uma tecnologia B. As perguntas, elas estão assim muito num contexto de antagonismo da tecnologia de TV aberta com a tecnologia de on-demand, por exemplo, são, vamos dizer, hoje os extremos. E entre esses extremos existe todas as nuances, né? Eu acredito no que a gente chama do hibridismo, ou na TV híbrida. Ou seja, aquela TV que vai receber essas várias fontes. Essa multiplicação de plataformas, evidentemente, vai dividir receitas, o que no Brasil é uma coisa boa,
porque a gente sempre teve muita concentração aqui, né? Sempre ficou nas mãos de uns poucos, né? A produção audiovisual. A gente tem assistido isso já desde a lei da TV paga, que forçou os canais a produzirem conteúdo nacional, a buscarem isso em uma gama gigante de produtoras. O OTT, o Over the Top, foi justamente um conceito de uma caixinha que teve que ser inventada porque a necessidade de entrega de novas tecnologias da mídia foi muito mais rápida do que a velocidade de evolução do computador na TV. Então, aquele computador que estava na TV ficou obsoleto. O painel continua lá, high definition e tal, mas o computador dentro da TV não conseguiu acompanhar esse compasso de evolução tecnológica. Então, nós tivemos que inventar um remendo, que é um receptor na forma típica de uma caixinha preta, chamada over the top, quer dizer, sobre a mesa, normalmente com um processador muito rápido. Então, se a gente pega esses computadores over the top, nós temos aí o Roku, temos a Apple TV, são verdadeiros computadores complexos lá dentro. A TV por assinatura, se você parar para olhar, ela já vem se adaptando bastante ao mundo, a esse mundo não linear e ao mundo do consumo de conteúdo em todo lugar e tal. Tanto nos Estados Unidos e na Europa, onde, claro, isso está talvez até um pouco mais avançado, mas também no Brasil, né? Hoje, e eu acho que a indústria de TV por assinatura deu uma resposta muito rápida a essa realidade trazida pelos serviços de streaming, trazidas pelas plataformas online. Então nós temos o vídeo sob demanda, a TV sob internet, a TV sob demanda, o serviço de streaming, e você tem siglas de 3 letrinhas muito complicadas, VOD, NVOD, OTT, né? De forma geral, o que acontece é que você realmente tem os dois extremos, a TV aberta de um lado, gratuita, financiada pela publicidade, e no outro extremo você tem a TV sob demanda oferecida pela internet a qualquer tempo, que também tem que ser paga pela publicidade. Não é por menos que no canal de YouTube você tem aqueles 5 segundos em que 99% das pessoas pulam. Inicialmente, quando você só tinha TV aberta, a publicidade sozinha remunerava isso. Com a TV por assinatura e depois com as plataformas de VOD, essa produção multiplicou em várias ordens de grandeza e você teve que entrar mais recurso nesse jogo também, através das assinaturas, né, no caso da TV por assinatura e também da publicidade, e através das assinaturas e também da publicidade no caso da internet. A qualidade de conteúdo aumentou bastante em função também da produção dessa proliferação de focos de produção. Então você tem hoje muita gente produzindo, o número de produções boas aumentou muito. Você pode ver aí alguns exemplos de bons conteúdos que são produzidos com poucos recursos. Né? Você começa a perceber que nem tudo precisa de um caminhão de dinheiro para produzir um negócio bom. E que muitas vezes um caminhão de dinheiro produz alguma coisa que não é boa. Então, passa a se valorizar muito o campo das ideias, a existência de muitas produtoras e muitas possibilidades de levar um programa para a televisão. Essa televisão que eu digo engloba aí televisor, internet ou até cinema. Eu tenho a impressão que a gente está muito no início de um processo. Se você pensar plataformas como o YouTube, não tem nem 10 anos. E o Netflix chegou no Brasil faz 6 ou 7 anos. Está tudo muito no começo. Você ainda tem grandes grupos entrando também nesse jogo, como o Google, como a Amazon, que podem também mudar completamente esse cenário. Você tem no mundo das empresas de comunicação e de mídia e de telecomunicações grandes processos de consolidação, de fusão que também vão mudar esse cenário, e o consumidor também está mudando os seus hábitos, né? Eu acho que nenhuma dessas formas de comunicação vai desaparecer, mas acho que todas elas vão se adaptar e vão se transformar de alguma maneira.
maneira. A TV convencional ainda vai sobreviver por aí como ela é hoje, né, por um bom tempo. Essa maestria, esse domínio, essa hegemonia da TV linear, no Brasil ainda deve durar aí pelo menos, posso estar errando, né, mas acho que pelo menos uma década isso dura nos moldes como é hoje. Esse avanço do hábito do espectador buscar conteúdo em outras plataformas vai acontecer de uma maneira muito devagar. Mas, ao mesmo tempo que você não tem, todo mundo, não são todas as regiões que têm um acesso fácil à banda larga, não são todas as pessoas que têm fôlego financeiro para isso. O Brasil ele tem algumas questões, né? A gente tem ainda, quando a gente pensa em popularização dos serviços de vídeo on demand ou mesmo de TV por assinatura, você ainda tem desigualdades muito grandes no país, né? Não só econômicas, mas de infraestrutura mesmo, né? Então, você não tem uma infraestrutura de internet, de banda larga muito disseminada, né? Você até tem um número razoável de assinantes, mas muitas vezes não com capacidades de banda que te permitem desfrutar de um serviço de vídeo com a qualidade que ele precisa ter. Teve uma derrapada, né, um ano atrás e tal, com uma discussão de será que vão cobrar o Wi-Fi pela quantidade que a gente consome ou não e tal. Mas eu não acredito nisso, eu acho que é uma conquista que veio e que a gente vai cada vez... É como você vem do tempo da internet de escada, como eu, que você aguardava o download do site que você estava buscando, com uma demora expressivamente maior do que hoje. E hoje, quando demora 2 segundos, você fica irritado porque aquilo está demorando, né? Porque Então, você vai se habituando a um avanço que, em determinados aspectos, ele não tem como voltar. Eu acredito que a acessibilidade vai ser cada vez maior. E a mudança desse hábito vai acontecer. A TV por assinatura, onde ela está presente, ela é um sucesso muito grande, os índices de audiência, como eu disse, são crescentes, e o streaming também é um sucesso muito grande. As pessoas que têm acesso gostam muito e consomem muito, né? Então, eu acho que no Brasil ainda é uma questão de acesso. A gente tem que aumentar o acesso à banda larga e à TV por assinatura para que mais pessoas tenham condição de consumir. Acho que não é um problema cultural, não é um problema de qualquer outra ordem, que não a de acesso realmente, acesso econômico e acesso de infraestrutura, de ter os serviços disponíveis em todas as regiões. A gente vê nessa ciência de dados padrões comportamentais muito fortes, né? Ou seja, a tendência é muito grande de conteúdo linear, longo, em tela grande, na população pré-2000, na TV aberta. E na geração pós-2000, no conteúdo pequeno, em tela pequena, curto e pela internet. Agora, existem também os movimentos de migração. A gente começa a observar uma evidência também de que os jovens, conforme começam a envelhecer, eles começam a ter uma preferência também por conteúdo linear, longo em tela grande. São hipóteses, são pesquisas que precisam ser feitas. A questão geracional ela é interessante, né? Eu acho que me parece que sim, que há diferenças entre as gerações. É um pouco difícil dizer hoje porque a gente não sabe como essa geração mais nova vai se comportar quando tiver a nossa idade, né? A gente cresceu, eu cresci num mundo onde não havia TV por assinatura. Só havia TV aberta, pouquíssimos canais e era o que a gente consumia. Mas a minha geração, de alguma forma, foi abraçando essas outras plataformas, a TV por assinatura e o próprio streaming, o vídeo on demand, à medida em que foram surgindo. O futuro da TV aberta, paga, convencional ou sob demanda aponta para a convergência de todas as mídias. A internet deve se tornar o principal meio provedor de todos os conteúdos, mas o hábito de consumir vídeos com um padrão televisivo ainda poderá reinar.
Se na Idade Média o filósofo e beato Duns Scotus já dizia que tudo é signo, talvez no futuro possamos dizer que tudo é TV.